Olá, estamos aqui para apresentar todos os conteúdos que já apareceram na prova de compreensão textual de linguagens. Apresento ainda as habilidades. Farei a análise aqui, como nós já estamos acostumados, indicando todas as questões que apareceram por ano. Em 2009, em 3 aplicações, houve 39 questões de interpretação ou compreensão textual. 2010, 2 aplicações de 36 questões. 2011, 2 aplicações de 31 questões. 2012, 2 aplicações de 32 questões. 2013, 2 aplicações de 28 questões. Dá para ter uma média aqui de 15 questões de itens relativos à compreensão textual em cada ano. A média é de 15. 2014, sabemos que houve uma terceira prova aí para um grupo de 31 alunos, com 44 questões em 3 aplicações. Os conteúdos e habilidades são esses aqui ao lado. Veja, gêneros textuais cai horrivelmente, 68 questões. Como é muito relevante, vai haver uma lâmina em que eu vou apresentar todos os gêneros que já caíram no Enem. Eu ainda vou apresentar a incidência de cada gênero. Vou falar, digamos, propaganda. Houve 15 questões de propaganda, até decorei aqui. Tá? Piada também é chamado de anedota. Houve 2 questões explicitamente de anedota ou piada. Eu vou, obviamente, trabalhar com os conteúdos. Quando chegar em gêneros textuais, eu vou parar, eu vou selecionar de 5 a 8 gêneros mais relevantes para falar. Evidentemente, como eu estou dizendo agora nessa apresentação, eu vou indicar todos os gêneros que já apareceram no Enem. Gênero textual, só voltando aqui, é um texto que tem sentido completo. Para ser gênero, o texto tem que ter uma mensagem, uma intencionalidade, estar incluído em um suporte ou um portador. Tá? O texto ainda atende a um objetivo específico, direciona-se a um leitor-alvo. E por último, tá, há uma linguagem verbal ou não verbal. De novo, para ser um gênero textual, o texto tem uma mensagem, uma intencionalidade. Articula-se em linguagem verbal ou não verbal, está incluído em suporte e direciona-se a um leitor-alvo. Se não tiver um desses 5 itens, não é um gênero textual. Tá? Muito bem. Evidentemente, tem que ter mensagem, esses 5 elementos referidos. Há um item chamado de contexto de produção, circulação e recepção de textos. Ele aparece no PCN, nos Padrões Curriculares Nacionais. É uma espécie de lei do que vai aparecer na prova de linguagens ou na prova de língua portuguesa e interpretação. O contexto de produção, circulação e recepção de textos está intimamente ligado ao gênero textual. É aquilo que aparece na construção do texto, por onde o texto anda, circula na sociedade, e ainda os elementos referentes ao receptor, ao leitor-alvo. Aqui, para efeitos didáticos, eu vou considerar questões de contexto de produção, circulação e recepção, aquelas que se referem à intencionalidade textual. E ainda, aquilo que se refere ao leitor-alvo. Isso vai ser o contexto de produção, circulação e recepção de textos. Muito obviamente, há uma ligação, simbiótica, são gêmeas as matérias do gênero textual e do contexto de produção, recepção e circulação de textos. Veja a relevância, 48 questões. Já houve, somando todas as questões de linguagens, retirando-as de língua estrangeira, 475 questões. Houve 475 questões de linguagens, destas 116 só de gêneros e contexto de produção. Tá? Muito relevante. Terceiro item que mais aparece aqui, variação linguística e padrões linguísticos. São matérias bem afins e já houve 37 questões. Os padrões para o Enem são formal e informal. Padrão formal e culto, que aparece aí nos textos que seguem totalmente as regras gramaticais. E o padrão informal e coloquial, que tem as mudanças características da fala. A variação linguística, na verdade, é a manifestação da mudança no modo de falar ou representar, grafar, escrever. 5 são as mais estudadas. A variação histórica são as mudanças que aparecem ao longo do tempo. Tá? Manuel, a língua não muda desde 1570 e 80, quando Camões escreveu lá aqueles textos.
sem dúvida, o português que se fala agora, o português que está na nossa gramática, é o português moderno do século XVI, mais ou menos 1560, 70, 80. Tá? Mas o modo como a sua avó falava, cacunda e algibeira, é diferente do modo como você fala hoje. Tá? Não existe mais. Algibeira é um bolso que existe na frente da camisa. Não se usa mais em geral. Cacunda é o mesmo que costas. Então, uma variação histórica, uma variação ainda de idade. Em geral, a idade, a mudança, mais ou menos, indica o grau de formalidade com que se fala e ou se escreve. Tá? Tem ainda, pode haver até a presença da gíria na variação etária. A variação histórica, etária, há uma variação social. Os grupos sociais a que você pertence ou nos quais você transita, tá? Tem uma relação direta com o modo como você fala. Eu pego as letras de música cantadas pelo Bezerra da Silva. Ele fala, vou apertar, mas não vou acender agora. Se você não conhecer direito o grupo social, você não vai entender o que é apertar. Tá? Muito bem. Então, variação histórica, variação etária e social. Uma variação ainda chamada de uma variação profissional ligada ao jargão e ainda uma variação regional ligada ao lugar de onde você fica, as zonas dialetais. Então, 5 variações linguísticas e 2 padrões. Isso cai bastante. Quarto assunto são as estratégias argumentativas. Eu chamei de processo de articulação textual. Pode haver esses 2 nomes. Tá? O que é a estratégia argumentativa? São as técnicas de confronto, de citação de autoridade, de causa e consequência. Essas técnicas, óbvio que a outra, trajetória histórica, são as estratégias usadas para se construir um texto expositivo, argumentativo. Diz respeito ainda, as questões, à articulação textual, porque pode-se construir uma narrativa por trajetória histórica, pode-se fazer um flashback, pode até aparecer dentro de uma narrativa uma espécie de um relato, daí vem um depoimento que funciona como uma citação de autoridade. Então são estratégias de articulação textual, posso chamado de textualização dos discursos, narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, tá? Ainda injuntivo e de relato. São as estratégias de organização do texto ou ainda as estratégias de construção do discurso argumentativo. Já houve 19 questões. Processos de interação discursiva são as estratégias adotadas pelo locutor, pela voz que articula aqui o texto para entrar em contato com o leitor. Isso aparece bastante, já houve 11 questões e são 4 os processos. Quando se constrói o texto e se usa, digamos, o imperativo, essa estratégia desse modo verbal é um modo de entrar em contato direto com o leitor. Imperativo é um modo de entrar em contato com o leitor. Tá? O uso de pronomes como sua, seu, tá? E ainda você. Tecnicamente, esses pronomes são da terceira pessoa. Eles funcionam para identificar o alocutário, o interlocutor, o leitor. Eles podem até aparecer na sua prova chamados de pronomes de segunda pessoa. Porque segunda, quem fala primeira, com quem se fala, você aí vendo na internet, segunda, e de quem se fala, terceira. Tá? Então, primeiro, imperativo, pronomes como você, seu, sua, primeira pessoa do plural. Quando se usa a primeira pessoa do plural, obviamente o cidadão indica aquilo em que ele acredita. Vamos subir galo, que as pessoas falam, são atleticanas. E quem fala vamos subir galo, espera que o outro também seja galo, Atlético Mineiro, etc. e tal. O último recurso aqui são as perguntas retóricas. É uma pergunta que você faz, cuja resposta já aparece no próprio texto. Essas 4 estratégias aqui, só retomando, que é o processo de interação discursiva? É um modo de entrar em contato com o leitor por intermédio de imperativo, pronomes como você, seu e sua, ainda a primeira pessoa do plural e perguntas retóricas. Esses 4 elementos não deveriam aparecer na sua dissertação, até porque a dissertação não é um texto de injunção, injuntivo e nem um diálogo. 11 questões de processo de interação discursiva. Há questões relativas à evolução da língua, história da língua portuguesa. Tá? 11 questões, já houve aspectos irônicos, muito relevantes, já apareceram em 6 questões. Tipos textuais não aparecem há muito tempo no Enem. Há uns 2 ou 3 anos que não aparece. Obviamente, exposição, argumentação, narração e descrição, e ainda injunção ou instrução. Uma dica interessante, há tempo que não aparece. É uma matéria muito relevante. Destaco ainda os implícitos.
Tá? Já houve 5 questões. Esses foram os conteúdos que apareceram na prova conteúdos de compreensão textual na prova de linguagens. Também são aqui as habilidades. Veremos, então, em ordem crescente, questões sobre esses assuntos. Uma bula de remédio. Informações ao paciente. Nimesulida. Ação esperada do medicamento. Nimesulida possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas. Cuidados de armazenamento. Nimesulida gotas deve ser conservado em temperatura ambiente, entre 15 e 30 graus, protegido da luz. Gravidez e lactação. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez durante o tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando. O uso de nimesulida não é recomendado para gestantes e mulheres em fase de amamentação. Cuidados de administração. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Caso os sintomas não melhorem em 5 dias, entre em contato com o seu médico. Recomenda-se usar nimesulida depois das refeições. Agite antes de usar. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. A questão é de implícitos. O fragmento de bula apresenta informações ao paciente sobre as propriedades do medicamento e sobre o modo adequado de administrá-lo. Pela leitura do texto, o paciente obtém a informação de que o medicamento deve ser mantido dentro da geladeira, preferencialmente. Aqui, no que eu posso chamar de segundo parágrafo, cuidar de armazenamento, fala-se que o medicamento deve ser conservado em temperatura ambiente, entre 15 e 30 graus. Então, não há condição de falar que ele fica na geladeira. Isso é que é informação implícita. Não se fala assim, não põe o medicamento na geladeira. Isso não está escrito de forma explícita. Mas, quando se fala em temperatura ambiente, indica-se entre 15 e 30 graus, não há expectativa de que fique na geladeira. Implícito é isso. É aquilo que eu posso ler a partir de um marcador textual de palavras aqui explícitas. A letra A está incorreta. O medicamento deve ser ingerido no intervalo de 6 em 6 horas. Aqui, cuidados de administração. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração. Não se fala em 6 em 6 horas. Aqui, antes do final, recomenda-se utilizar nimesulida depois das refeições. Não há nenhuma informação, nenhuma parte do texto que me permita afirmar que que se deva usar o medicamento de 6 em 6 horas. Dá para saber que existe um horário, está escrito ali, no antepenúltimo parágrafo, cuidados de administração. Siga a orientação do seu médico, respeitando horário, dose e duração. Então, existe uma dose, mas não há um horário específico. Fala ainda, recomenda-se utilizar nimesulida depois das refeições. Não se fala de 6 em 6 horas. A maioria das refeições. Em tese, fala-se que se deve alimentar, o ser humano deveria se alimentar de 3 em 3 horas. Então, caiu por terra aí. Nenhuma parte do texto permite assinalar a letra B. O texto permite informar que o medicamento deve ser administrado em horários específicos. Vejamos aqui se é possível. Cuidados e administração. Antepenúltimo parágrafo. Siga a orientação do seu médico, respeitando horários, doses e duração. Então, há um horário específico. Não se sabe qual o intervalo, o médico vai determinar, é aquilo que eu consigo inferir aqui, interpretar. Tá? A letra C é possível de ser marcada. Há um horário específico? De novo, siga a orientação do médico, respeitando sempre os horários. Se você vai respeitar o horário, é porque existe um horário específico. Não se sabe qual. Entre B e C, a C é melhor. O medicamento deve ser tomado por pelo menos uma semana. Isso é inverídico, isso é mentira. Isso não pode ser confirmado pelo texto. Eu estou no antepenúltimo parágrafo, cuidados e administração, na segunda linha deste parágrafo. Caso os sintomas não melhorem em 5 dias, entre em contato com o seu médico. Meu Deus, não é a semana. Tá? Então, a letra D é incorreta. O medicamento deve ser tomado por pelo menos uma semana. Não, 5 dias não deu resultado, procure um médico. É o que está escrito. D eliminada. O medicamento deve ser utilizado somente por adultos. Não há nenhuma informação que permita dizer isso.
a ideia ali de gravidez e lactação, informe ao médico a ocorrência da gravidez. Tá? Nenhuma parte do texto fala que criança deve ou não deve usar. Manel, e a última parte, o medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Todo medicamento, né? Todo, então não só a nimesulida. A letra E de escola é bastante incorreta. Nesta questão aqui de implícito, dá para afirmar, de acordo com o texto, que há um horário específico, mas não se sabe qual o intervalo. Deve-se assinalar, pois, a letra C de casa.